E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente tá com o Free Fire Max, esse novo release aí da Garena pra vários celulares que, obviamente galera, sempre que a Garena lança alguma coisa o Free Fire começa a travar e não é diferente com o novo Free Fire Max, ok? A gente vai ter aqui essa nova atualização que é o lançamento para todos os públicos e com ele galera veio muitas travadas para os nossos celulares. Até mesmo aqui no nosso Moto G5S Plus, que eu sei que não é um parâmetro de desempenho, tá travando bastante, mesmo na qualidade Ultra a gente consegue aí um pouquinho mais de FPS, só que obviamente não é aquele FPS 100%, ok? Então ele tá variando bastante de 30 a 40 FPS e com esse vídeo, galera, eu vou tentar ensinar vocês a como tirar um pouquinho dos lags e obviamente rodar um pouquinho melhor e principalmente quase a 60 FPS, pelo menos aqui no nosso Moto G5S Plus. E se você tiver aí um celular um pouquinho mais potente, como por exemplo um Poco X3 NFC, você deve conseguir ser capaz de rodar com essas mesmas configurações a pelo menos 120 FPS no seu celular. Mas como vocês podem ver galera, eu vou estar utilizando dois aplicativos que necessitam de root para estar funcionando, ok? Então a gente vai ter aqui o nosso GL Tools e o nosso FD AI. Pelo menos o GL Tools você vai poder conseguir executar em várias outras máquinas virtuais aí, mesmo se você não tiver root, mas que o recomendado para ser 100% efetivo no seu celular é que você tenha root dentro dele, ok? Se vocês quiserem, sexta-feira eu vou gravar um vídeo completo sem o auxílio de root, ok? Só mesmo com alguns aplicativos que prometem melhorar a performance, só lembrando galera que não é 100% efetivo e não vai ser a mesma coisa do que com aplicativos com root, ok? E obviamente, se você é do futuro e não do vídeo de hoje que eu estou gravando hoje e tudo mais, basicamente você vai poder encontrar o vídeo sem root diretamente aqui na descrição desse vídeo. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui com as configurações que eu fiz no nosso GL Tools. Obviamente você vai abrir ele e vai permitir o root de tudo aqui, e depois galera, a gente vem aqui até a abinha do Configure Games, e aí galera, é só você procurar o seu Free Fire diretamente nessa lista. Como aqui eu já configurei o nosso Free Fire Max, é só a gente simplesmente clicar aqui no profile dele para vocês verem algumas das configurações. Vocês podem ativar já essa primeira, que é Enable Settings for this app, e depois galera, aqui já na parte de baixo, a gente vai desativar o Anti-Aliasing, ok? Para ele não renderizar com aquelas bordas bonitas e tudo mais, a gente só dá aqui um Disable. Diferente do Free Fire original galera, o Free Fire Max, se a gente reduzir a resolução ou coisa do tipo, a nossa sensibilidade fica muito ruim, ok? Você até pode conseguir reduzir um pouquinho da resolução dele, só que obviamente galera, você vai ter aí performance de touch muito ruim, ok? Então eu não recomendo você reduzir a resolução diretamente por aqui, então é para isso que a gente vai estar utilizando o FD AI, ok? Então não reduz a sua resolução diretamente pelo GL Tools, ok? Então deixa isso daqui no 1x, que é o Disable, e aqui galera, a gente só ativa o nosso 16-bit Colors, e obviamente você pode vir aqui nessa parte das texturas e colocar tanto a Texture Decompression, quanto também a Texture Compression em Disable para as duas, ok? No Free Fire Max também, galera, se a gente colocar aqui no Smaller Texture alguma dessas configurações, simplesmente o seu jogo buga e as texturas ficam horríveis, ok? Não é horrível tipo o Free Fire original, mas fica horrível de você conseguir jogar ou ver alguma coisa. Fica tudo com várias cores diferenciadas e fica muito ruim de você jogar, ok? Então não recomendo você colocar essas Smaller Textures. Já aqui nessa configuração do FPS, galera, eu recomendo você colocar o FPS Counter no On-Screen ou então no On-Screen with Graph. Como aqui eu quero gráficos de FPS e tudo mais, eu posso colocar aqui no nosso On-Screen with Graph. E aqui, galera, nessa partezinha de baixo, a gente vai colocar no nosso Replace GPU Info e Replace Device CPU and RAM Info. E depois a gente vai vir aqui nesse Select Values e vai colocar no valor do ROG Phone 3, ok? Que é basicamente o celular mais potente que a gente vai ter aqui. Depois disso, galera, a gente só aplica esse GL File dos props e também do CPU Info. E depois, galera, é só a gente dar um Apply. Se você tiver um celular mais fraquinho, eu não recomendo você colocar no profile do ROG Phone 3, ok? Como aqui, por exemplo, eu tenho um Moto G5S Plus, ele até pode rodar aí nos profiles do ROG Phone 3, mas no geral, galera, se você tem um celular bem fraquinho e tá travando demais, você pode simplesmente vir aqui e colocar no profile do Galaxy A20, ok? Basicamente a gente vai ter aqui, né, o Samsung Galaxy A21s, a gente pode simplesmente selecionar esse profilezinho e selecionar também os props e a CPU Info diretamente dele e dar também o Apply.
Depois disso feito, a gente vai descer aqui e selecionar essa opção de Advanced Hunt Info Spoofing, e depois, galera, essa partezinha do General já está concluída, ok? É só a gente puxar aqui agora para a aba do OpenGL, a gente vai ativar esse Optimize GL SL Shaders e também aqui esse Disable Shader Cache, e aqui, galera, na aba do Vulkan, a gente vai dar um Force Disable Vulkan para a nossa GPU. E aqui por último, galera, mas não menos importante, é a nossa Gaming Engine, que vai ser basicamente quantos FPS o nosso jogo vai estar rodando. Para aqui o nosso Free Fire, galera, a gente vai ter o nosso FPS Limiter, pelo menos em 60 FPS em celulares mais fraquinhos, como aqui por exemplo o nosso Moto G5S Plus. Eu recomendo você deixar numa taxa de 60 ou pelo menos 50 FPS, que você já vai conseguir jogar um pouquinho mais de boa. E já se você tiver um celular mais potente, como aí o próprio Poco X3 NFC, você pode obviamente colocar pelo menos na taxa de 120 FPS, ok? Que daí pelo menos, galera, ele vai limitar o máximo a 120 e aí você vai conseguir rodar a 120 FPS. Mas enfim, as configurações do nosso GL Tools já foram concluídas. Basicamente, essas daqui são as configurações básicas que você deve fazer no seu GL Tools. Obviamente, você já pode vir aqui na aba do Home e já testar aqui o seu Free Fire, mas a gente ainda vai fazer algumas configurações no nosso FDAI. Bom, e depois das nossas configurações do GL Tools já serem concluídas, a gente já pode abrir aqui rapidamente o nosso FDAI. Obviamente, se você está abrindo ele pela primeira vez, ele vai perguntar aí para você aceitar o EULA dele e principalmente o root, e depois que a gente já terminar isso, a gente já pode vir aqui e configurar o nosso, a nossa IA, né, a nossa inteligência artificial da maneira que a gente quiser. A primeira configuração que eu recomendo você fazer é vir aqui nessa abinha de configurações e selecionar aqui, galera, o seu modo de otimização IA habilitada, e depois a gente vai ligar aqui o nosso desempenho e depois o nosso turbinar e o nosso desabilitar o limite de temperatura. Com essas duas opções ativadas, o seu celular vai aquecer um pouquinho mais, mas pelo menos ele vai conseguir empurrar um pouco mais de FPS nessas temperaturas. Você também pode vir aqui nas modificações na build prop e depois selecionar aqui o ajuste de rede Nico e também aqui o ajuste de GPU Nico, que são duas alterações importantes para o nosso Free Fire, ok? Porque a GPU dele é bem utilizada, então a gente vai ter aqui alguns ajustes para ele e obviamente, galera, ajuste de rede para a gente ajustar um pouquinho do ping do nosso Free Fire. Depois disso, você pode vir aqui diretamente na guia do seu IA e a gente vai ligar algumas otimizações. Como aqui, galera, eu já otimizei um pouquinho mais o meu Free Fire, eu vou passar algumas das configurações que eu utilizei, ok? Então você vai simplesmente abrir esse menuzinho e aqui, galera, a gente vai colocar, por exemplo, o nosso Game List Edge e adicionar o nosso Free Fire, ok? Que é para adicionar aqui o nosso jogo na lista de jogos pesados do FDAI. Então a gente vai dar aqui o comando do Game List Edge e depois a gente vai colocar o nome do nosso pacote, que seria com.dts, e depois a gente vai colocar aqui o nosso, o corretor aqui tá alterando o nosso nome, mas como vocês podem ver, é só a gente colocar aqui com.dts e depois a gente coloca o Free Fire Max, ok? Free Fire Max. E depois disso, é só você dar um Enter, que ele já vai adicionar automaticamente o nosso Free Fire Max para a lista do FDA. Depois disso, galera, a gente pode descer aqui mais um pouquinho e você pode ativar a opção do Aggressive AI On, ok? Então você só deixa aqui ela ligada no On e aí, galera, ele vai automaticamente adicionar um método mais agressivo de inteligência artificial para melhorar os seus jogos. Depois disso, a gente vem aqui mais uma vez, seleciona aqui a opção do Kill Background Apps On e aí, galera, é só a gente também dar um Enter. Ele vai selecionar aqui diretamente o Background Apps para o seu celular. E depois disso, galera, é só você clicar mais uma vez. E aí a gente vai para uma das últimas configurações, que seria aqui a do nosso Downscale, ok? No meu caso, a minha resolução já está diminuída para 720p, só que eu não vi tantos ganhos de FPS quanto de 540p, ok? Então se você tem aqui uma tela de 1080p, você pode reduzir para 540p, e aí sim você deve ganhar um pouquinho mais de performance. Então a gente vai simplesmente dar aqui o comando do Downscale. Depois disso, galera, a gente coloca aqui 540, como vocês podem ver aqui rapidamente, Downscale 540. Dá aqui um Enter e ele vai reduzir também a sua tela diretamente para 540p. Provavelmente, assim que você colocar esse comando do 540, praticamente a sua barrinha de gestos aqui do seu Android 11 ou coisa do tipo, simplesmente vai parar de funcionar. Então é por isso que eu já coloquei aqui os nossos botões, ok? Então se você quiser aqui que funcione aqui os seus comandos de voltar e tudo mais, eu recomendo que você coloque pelo menos os botões do seu Android para você conseguir estar executando. E depois de todas as configurações feitas também no nosso FD
AI, juntamente aqui com o nosso GL Tools, a gente já pode abrir aqui novamente o nosso GL Tools, e aí galera, a gente só parte pro abraço, ok? Abre aqui o seu Free Fire diretamente pelo seu GL Tools, e aí galera, a gente vai ter tanto o nosso contador de FPS, quanto todas as outras configurações que a gente fez dentro dele. Prontinho, deu pra cair aqui, pelo menos no campo aberto, né? Como vocês podem ver, aqui está rodando em cerca de 60 a 57 FPS, que nessas partezinhas de grama vocês sabem como que é, né? Ela pesa bastante aqui para o nosso processador e principalmente para a GPU do nosso Mote 5S Plus, que não é simplesmente uma das melhores, ok? O forte do Snapdragon que tem aqui no nosso Mote 5S Plus definitivamente não é GPU. Mas como vocês podem ver, galera, aqui a gente tá conseguindo pegar uma taxa de 30, 40, 50 FPS, ela varia bastante, mas como vocês podem ver, tá conseguindo executar um pouquinho mais sem os lags que tinham anteriormente, ok? Até mesmo se a gente tentar aqui entrar nessa tretinha, como vocês podem ver, ele deu uma travadinha ali quando eu comecei a atirar, mas fora isso, a gente tá conseguindo executar um pouquinho melhor, ok? Tá ali numa taxa de mais ou menos 50 agora que otimizou, né? Como vocês podem ver, agora tá entre 45 a 50 FPS, e basicamente, galera, a gente tá jogando sem travar aqui no nosso joguinho. Se a gente esperar o celular esquentar um pouquinho, né, que isso aqui é igual o motor de carro velho, né, quanto mais esquenta, melhor fica aqui pra trabalhar. E como vocês podem ver, galera, a gente tá conseguindo já ter um pouquinho mais de FPS, ok? Basicamente, galera, essas daqui são algumas das configuraçõezinhas que eu fiz para estar melhorando o desempenho do nosso Free Fire Max. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.